Amém, amados? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui, irmão. Faz uma gravação, amém? Você está aí ouvindo essa palavra, amém? Não pôde participar do nosso culto presencial, amém? Lembrando que o nosso culto presencial é o ideal, amém? Que é o bíblico, que Jesus, o autor de Hebreus, falou. Não deixemos de congregar, amém? Então esse é o culto ideal, amém? Onde nós podemos fazer o nosso culto presencial, amém? Deus possa abençoar, então, que você possa, no próximo culto, estar presente conosco, cultuando a Deus, amém? Buscando a Deus. Se organize para isso, amém? Outra coisa, amém, irmão? Servir a Deus tem a ver com o princípio pelas quais a gente vive, tá certo? Então, seja aí um dizimista fiel, amém? Está aí na nossa plataforma, amém? Sua contribuição, amém, irmão? Mano, ser cristão é praticar princípio, é obedecer, amém? É viver pelas verdades que norteiam a sua fé, porque a fé nossa vem da palavra. Então, esteja aí obedecendo a palavra de Deus, e Deus vai honrar você também, amém? Seja aí um fiel contribuinte, amém? Vivendo como igreja de Cristo, tá certo, amado? Amém? Hoje nós queremos compartilhar uma palavra de bênção para você, uma palavra realmente para despertar o nosso espírito, acordar o nosso coração para o verdadeiro propósito de Deus, amém? Isso é uma palavra boa para nós, amém? Nosso texto básico hoje está em Lucas 16, versículo 19 a 31, amém? Está lendo para nós estarmos aí ministrando, amém? Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E ele desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem o de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não vir também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem os profetas, ao Moisés e aos profetas, tão poucos deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Amém, irmão? Vamos orar a Deus na questão dessa palavra? Amém? Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua paz, a Tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Oramos, ó Pai, para que a Sua palavra de vida nos abençoe, nos fortaleça, nos dê paz para vivermos, ó Pai, o Teu propósito, ó Pai. Abençoa, Deus, agora as nossas vidas, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, Papai, com Tua palavra de vida, com Tua palavra de graça, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Nosso tema de hoje é acorde, antes que seja tarde demais para a sua alma. Amém? Esse texto de Lucas 16, irmão, ele é o capítulo 19 a 31, ele é o fechamento dos primeiros versículos do capítulo 16, irmão, que mostra um cenário que Jesus criou. Amém? O capítulo 19 a 31 já é a parte final. Jesus está fazendo uma conclusão, amém? Uma conclusão e uma aplicação dos primeiros capítulos, irmão, que mostra as escolhas das pessoas, as vidas que as pessoas escolhem. Jesus está fazendo apenas uma conclusão. Então, qual é o cenário primário, irmão? Os primeiros versículos, a gente vai ver o administrador infiel, amém? Que representa aquela pessoa, irmão, que administrou a sua vida apenas para a vida temporal. É daquele homem que foi mandado embora porque foi surpreendido, né? Sendo desleal, sendo desonesto, né? Roubando o seu senhor, desviando as coisas.
E aí ele faz um planejamento, irmão, né, de como aqueles homens que deviam para o seu Senhor pudessem receber eles em sua casa. Olha aí, irmão, honestidade. Significa alguém que apenas planejou a sua vida para esse momento. Mas Jesus fez uma aplicação e diz que todo aquele, irmão, que administra a sua vida fielmente está trabalhando para a verdadeira vida a qual Deus lhe dará na eternidade. Aí uma aplicação boa, irmão. A segunda coisa que a gente tem ali, irmão, no cenário é os religiosos. Representa aqueles que administram sua vida, irmão, apenas para se dar bem aos olhos dos homens. Deus está falando dos fariseus, amém? Está só preocupado, não, sabe, em agradar as pessoas, se dar bem com as pessoas, mas não tinha a mesma preocupação, irmão, amém? Em ouvir a Deus, em entrar no reino de Deus. Perceba, Jesus falou exatamente os religiosos, e Jesus fez uma aplicação, amém? Que todo homem que vive apenas por estado temporal e não se esforça para ouvir a Deus, e não tem o mesmo esforço para entrar no reino de Deus, irmão, é um mau administrador da sua vida. E a terceira coisa que a gente tem aqui é o perigo do adultério, que representa o homem, irmão, que administra sua vida apenas por prazer, amém? Pensando apenas em ser feliz nesse mundo. Ele está falando dos homens, irmão, que deixavam sua esposa para casar com outros, amém? E Jesus disse, né, quem deixa sua esposa para casar com outro homem adultera, e quem casa com aquela que foi divorciada também adultera. Perceba, irmão, Jesus está falando de homens, irmão, que planejavam as suas vidas, irmão, apenas para essas coisas. Viviam exatamente para isso, e Jesus condenou. E Jesus falou exatamente aqui. A aplicação dele é que a vida é mais de felicidade temporal. Pois quem só administra a vida, irmão, para este mundo e para o prazer e felicidade desse mundo, irmão, vão acabar enlaçando sua alma no pecado. Amém? Então, aí Jesus faz a conclusão. A vida para a qual o homem vive, irmão, diz muito a seu respeito. É isso que Jesus quer mostrar. A vida para a qual o homem vive diz muito a seu respeito. Então Jesus termina, irmão, o capítulo 16 de Lucas, falando do rico e do Lázaro, para ilustrar o destino final daqueles que administram mal a sua vida. Amém? A parábola de Jesus do rico e do Lázaro, ela está concentrada na vida do final da vida do rico. Como foi o destino dele, como foi trágico. Então, em primeiro lugar, que eu quero falar com você, primeiro, a vida temporal terá reflexo na vida que é eterna. Olha que coisa séria. Lucas 16, 25, Jesus falou, Lázaro falou sobre isso, Jesus contou na parábola. Diz, porém, Abraão, filho, lembre-te de receber os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. Por que um está sendo consolado e o outro está em tormento? Por causa, junto com as coisas que você recebeu na vida, você também recebeu a chance. A vida é uma oportunidade. Junto com tudo aquilo que você recebeu, você também recebeu escolhas. Amém? E é aí que a gente quer mostrar. Às vezes, irmão, nós não percebemos nossas escolhas. Nós não percebemos o que está sendo destinado, o que está sendo duvido. Às vezes só enxergamos o que é aparente. Eclesiastes, capítulo 3, né? Salomão fala exatamente sobre isso. O que Deus colocou a eternidade no homem, irmão, sem que esse não consiga entender as obras de Deus. A gente precisa perceber essas coisas, irmão. Então, a primeira coisa, irmão, a forma como cada um administra suas oportunidades dirá muito do que cada um terá na eternidade. Não tem problema nenhum ser rico, irmão. O problema não está em ser avarento. O problema está em amar o dinheiro. O problema está, irmão, em ser adorador de mamon. Amém? Aqueles que adoram, aqueles que colocam seu coração no dinheiro, que amam, né, a riqueza, irmão, esses se tornarão adoradores, se tornaram idólatras, transformou o dinheiro num ídolo, num Deus da sua vida. Olha aí, perigo. Perceba, mano, qual que é o problema de tudo isso? Não. O problema é que a riqueza cegou este homem rico das verdadeiras necessidades da sua vida. Este é o grande problema, mostrado na parábola. O que Jesus quer ilustrar no capítulo 16, irmão? Quando Jesus falou isso do mau administrador, daquele que administra sua vida, dos religiosos que administram sua vida, vão se dar bem aos olhos das pessoas que vivem só por prazer. Jesus quer mostrar, como contou na parábola do rico, para ilustrar, irmão, como a vida, o mundo pode enganar ou pode ocultar do homem as suas verdadeiras necessidades. Esse é o problema, isso está em xeque. Amém? Então, primeira coisa, Jesus deixou claro que esta vida não se encerra na morte. E não importa se a pessoa acredita ou não, isso não fará que mude essa realidade.
Jesus está mostrando exatamente. E é bom que o homem se prepare, para que o homem não tenha uma grande surpresa. Tem gente que não está nem aí, nem se preocupar. É o estado da parábola aqui. Lucas 16 registra um homem que vive a vida apenas para a vida temporal. Só vive para hoje, para agora. A necessidade espiritual é eminente. Nessa parábola contada por Jesus, mostra que a morte chega para todos, quer seja rico, quer seja pobre. E como já diz o ditado popular, irmão, para morrer basta estar vivo. E é interessante isso, irmão. Amém? A vida bastada no poder, ela tem o poder de ludibriar a pessoa e esconder a pessoa da sua necessidade. É isso que aconteceu com esse homem. Perceba, irmão, o rico viveu uma vida na luxúria, nos prazeres, vivia esplendidamente, sabe, irmão? Mas nunca se deu conta que havia algo muito maior, muito além da vida que ele estava vivendo. E ele também não percebeu, irmão, que nas suas escolhas, na forma como ele viveu, para a vida temporal, sabe, para aquelas coisas todas, não, havia uma necessidade maior, mais eminente. Ele não percebeu, ele só se deu conta quando morreu. É aí que é a grande questão. Perceba, tão logo ambos morreram, irmão, ambos se depararam em um novo lugar. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Perceba, irmão, Lázaro participou do processo de transição para chegar no seio de Abraão. Lázaro morreu, vieram os anjos, pegaram sua alma e o conduziram ao seio de Abraão. Percebeu? O rico foi o contrário, irmão. Ele morreu. Quando ele se deu conta, ele já estava no inferno. Esse é o que eu quero te mostrar. Essa é a ideia de Jesus. Perceba isso aqui, irmão. Diferente do mendigo, irmão, que tinha chaga, o rico gozava de uma boa saúde aparente. Porém, logo que o mendigo morreu também o rico. Irmão, a morte nem sempre dá aviso. A morte nem sempre dá sinais. A morte muitas vezes chega de surpresa, de supetão. Foi o que aconteceu com o rico. O rico morreu, o rico gozava de uma saúde aparente. Ele morreu, pá. Quando ele percebeu, irmão, estava no inferno. Estava no inferno. E aí que ele foi, irmão, estar a par do que estava acontecendo. Foi perceber, irmão, a vida que havia vivido e as suas escolhas e o que tinha perdido. Aí a grande questão. Existe uma vida após a morte e depois de morto? Ninguém pode alterar. Escuta bem isso aqui, irmão. Existe uma vida após morte e depois de morto. Ninguém mais pode alterar essa vida do outro lado. Após a explicação de Abraão a respeito das condições da eternidade, irmão, e assim impossibilidade da eternidade, o rico caiu em si. E percebeu as coisas mais importantes da vida que ele havia ignorado. Primeiro, ele percebeu que era tarde demais para ele. Lucas 16, 25 a 26, diz, porém, Abraão, filho, lembra que recebeste os teus bens em tua vida, e lá igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Abraão deixou claro para o rico que nada mais podia fazer por ele, que nada mais podia mudar o estado em que ele se encontrava. Imagina, irmão, o rico acordou no inferno. Acordou no inferno. Imagina que supetão. O rico, não. A realidade do inferno é confrontadora. O que a realidade do inferno é confrontadora, irmão? Quando o rico se deparou no inferno, ele viu o quanto ele era ignorante quanto às coisas espirituais. Ele estava acostumado a ser servido. Nada servir de empecilho. Afinal, ele era rico, tudo que ele queria, ele podia obter. Mas ele descobriu lá no inferno, irmão, que não importava o quanto ele era atormentado, o quanto ele estava a sofrer. Ninguém podia fazer nada mais por ele. Perceba, essa é a realidade do inferno. O rico acordou tarde demais, irmão, com as coisas mais importantes da sua vida. O bem mais precioso do homem é a sua alma, é a sua vida, é o destino que ele vai traçar para a sua alma.
Porém, o rico só deu conta disso, irmão, que ele fez sua escolha inconscientemente e involuntária. Ele fez sua escolha na ignorância de uma vida cegada pela luxúria e pelos prazeres da vida. O que o rico descobriu no inferno? Como é que ele estava ali? Você imagina, quando ele olhou, ele se viu em chamas, no inferno, sendo atormentado. Ele olhou lá ao longe, distante, e viu Lázaro, mendigo a quem? Aquele que vivia convivido com ele lá à porta da sua casa. Ele disse, como é que esse cara chegou lá? Como é que eu vim parar aqui? Perceba, irmão, ele só deu conta disso. Ele acordou, irmão, para uma realidade, sabe, irmão? Essa realidade, o qual ele ignorava, o qual ele era ignorante, o qual não tinha conhecimento nenhum. Ele se deparou, está lá no inferno, em sofrimento, e que ninguém podia fazer nada mais para ele. Perceba, irmão, ele descobriu que era tarde demais para ele. Ele descobriu, irmão, que não havia como passar de lá. Quem estava no seio de Abraão não podia ir para o inferno, e quem estava no inferno não podia ir para o seio de Abraão, não podia mais, irmão. E aí ele descobriu, irmão, que o bem mais precioso da sua vida já havia sido decidido. Outra coisa que caiu em realidade na sua vida, porque a coisa mais importante da sua vida, irmão, está aqui, ó. Pensando em ser um afortunado por ter nascido em berço esplêndido, e achando que a vida, irmão, que tinha vivido era um privilégio, irmão, era um sortudo, irmão, por ter uma vida de abastança, descobriu no inferno, irmão, que sua riqueza e seus prazeres foram, na verdade, um lastro para sua alma. E descobriu, irmão, que tais escolhas e luxúrias e pecados e prazeres inscreveu sua alma na hospedaria do Hades. E descobriu, irmão, que agora era tarde demais, o seu bem mais precioso chamado mal. Mas não, irmão, onde é que ele decidiu tudo isso? Vivendo enganado. O mundo, irmão, o enganou. Os prazeres, é isso que Jesus está mostrando, irmão. Jesus está mostrando, irmão, para nós, irmão, como a forma como nós administramos nossa vida diz muito a respeito da nossa vida. A gente precisa perceber essas coisas, irmão. Às vezes a gente está nos enganado. Perceba o que aconteceu aqui, irmão. Segunda coisa, ele descobriu que uma vez no inferno, irmão, não há segunda chance. Lucas 17, Lucas 16, 27, 28. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Quando o rico compreendeu que havia um abismo entre o seio de Abraão e o inferno, o qual ele se encontrava, o rico procurou agora negociar, irmão, uma forma, irmão, de seus irmãos serem avisados. Perceba, ele pede para Abraão mandar Lázaro de volta. Mande-o. Significa para mandar Lázaro voltar lá para avisar os seus irmãos. O rico descobriu, irmão, que o seu estado era eterno, irmão, e que não há segunda chance, irmão. Outra realidade que confrontou o rico, irmão, foi que o inferno, irmão, não se pode sair. E de lá não tem segunda chance. O inferno é o estado final para cada homem que ganhou sua alma na ignorância, que se deixou se embriagar com o mundo, que se permitiu ser embriagado com os prazeres dessa vida. Perceba, irmão, a vida qual o rico viveu o cegou, o ludibriou. Agora no inferno descobriu que também não tinha como voltar à vida e voltar à terra, nem tem como avisar os seus irmãos. Meu irmão, perceba, ele era ignorante quanto às coisas espirituais. Ele só descobriu. Quando é que o rico descobriu, irmão? Escuta o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola, que muitas pessoas vão descobrir essas coisas, irmão, já do outro lado. É que vão cair em si, é que vão perceber. Perceba o que Jesus está dizendo para nós, irmão. O rico percebeu que sua família caminhava a passo largo no mesmo destino que o havia cometido, conversando a respeito da sua segunda chance, irmão. Perceba, ele descobriu que não tinha como avisar os seus irmãos do destino que o aguardava, caso não desse conta, irmão, que o que estava em jogo era a sua alma. Tem muita gente assim, sabe, enganado, ludibriado, irmão. Sabe, enganado a respeito da sua própria vida, vivendo a vida por a vida temporal, por os prazeres. Sabe, irmão? Como a gente começou a nossa mensagem criando um cenário, mostrando que Lucas 16, irmão, Jesus mostrou ali, ele fala da forma como a gente administra a nossa vida. Como é que você tem administrado sua alma? Essa é a pergunta. Você tem administrado, você tem sido fiel ou infiel na administração da sua alma? Porque como cada alma,
homem administra sua alma, diz muito lugar para qual ele está reservando sua hospedaria eterna. Existem dois lugares, irmão. Seio de Abraão e o inferno. Perceba, seio de Abraão é condição. Lázaro participou de forma clara, irmão, visível, em toda essa transição. Os anjos pegaram Lázaro depois de morto, levaram, conduziram até os... Olha bem, foi conduzido. O rico foi morto, morreu, foi sepultado. Quando ele se deu, estava no inferno, atormentado, e as chamas queimando ele, irmão, uma sede terrível. Perceba, ele caiu em si lá no inferno. Então, escuta como cada um administra a vida, irmão. Porque o que é administrar a sua vida? Junto com tudo na sua vida, veio a oportunidade. Junto com as doenças, também veio a oportunidade para Lázaro. Junto com a riqueza, irmão, também veio a oportunidade para o rico. Irmão, a vida é feita de escolha. O que nós recebemos, irmão, o que a gente tem que ter em mente, irmão, é não se enganar, é não se deixar se ludibriar, é não se deixar, irmão, que o mundo engane, que é a terceira coisa que eu quero falar. Qual é o papel do mundo a respeito de sua alma, irmão? O mundo está aqui não só para te mostrar necessidades temporais e ludibriar cada homem de sua verdadeira necessidade que tem. Irmão, o que Jesus quer mostrar nessa história de Lucas 16? Irmão, que o papel do mundo é fazer isso. Perceba, um homem infiel, irmão, ele administrou a sua vida por temporal, ele era desonesto. E quando ele foi descoberto, ele podia ter se arrependido do mal que está fazendo, podia ter caído em si, podia ter largado aquela vida e se tornado um homem fiel. Não! Ele fez planos, irmão, para quê? Para se dar bem ainda mais com mais mentiras. Aí Jesus mostrou que esse é um mau administrador que administra sua vida só para esse temporal. Mas que o feliz é um homem, irmão, que administra sua vida, irmão, fielmente. Amém? E esses que cuidam das coisas do alheio, está reservando sua alma, irmão, para a vida eterna. A gente precisa administrar nossa vida para Deus. Amém? Essa é a grande lição para nós, que Deus quer ensinar para nós. O mundo mostrará apenas ao homem, irmão, a necessidade de administrar sua vida para a necessidade de obter riqueza, tornando o homem tão avarento, para que o homem não seja satisfeito. Perceba, irmão, olha aqui, qual é o papel do mundo? O papel do mundo está aqui, irmão, para embriagar o homem com a vida temporal e mostrar, irmão, que é preciso buscar a felicidade e os prazeres do sexo. Irmão, é o papel do mundo. O papel do mundo é cegar o homem, é fazer que este fique embriagado, é tirar toda a sobriedade, toda a lucidez do homem, de forma que o homem só se dê conta depois de morto da vida que levou. O que é que diz o texto de Lucas 16, 23? Do inferno estando em tormento. Quando é que o rico, irmão, se deu conta que ele foi enganado? Quando é que o rico se deu conta, irmão, que ele tinha feito escolhas erradas? Quando é que o rico deu conta, irmão, que o bem mais precioso da sua vida já havia sido negociado no inferno? É assim que o papel do mundo é embriagar. O papel do mundo, irmão, é entorpecer a pessoa, é tirar toda a sobriedade e toda a lucidez para a verdadeira necessidade. Aí a pessoa vive o que, irmão? Como Jesus falou. Gente que vive, administra a vida, aprende a vida temporal. Gente que vive, administra a vida só para estar bem aos olhos dos outros. Gente que administra a vida, irmão, apenas por prazeres. Só para a felicidade. Sabe, irmão? Só para as coisas erradas. O rico estava tão embriagado da sua avareza que só se deu conta no inferno. Quando é que ele caiu em si? Quando é que ele entendeu as coisas? O bem mais precioso já havia sido negociado. Já havia se inscrito na hospedaria do inferno. Alerta, Jesus falou que a sua volta será como nos dias de Noé e de Ló. Assim como foi no dia de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Veja, no dia de Noé, os homens estavam tão preocupados com a vida, com o prazer, com a luxúria, que nem viram Noé entrando na arca. Assim foi como Ló. Os homens estavam embriagados com a avareza, com o prazer. O que se deram conta, irmão, foi quando veio o juízo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Isso é papel do mundo. Se você pegar a história da parábola aqui, pegar a história de Noé e pegar a história de Ló,
É o mundo. O papel do mundo é embriagar. O papel do mundo, irmão, é ludibriar o ano. Irmão, Noé avisou por 100 anos que havia um dilúvio. Ninguém se deu conta. Do Ló, viram os anjos chegando lá, irmão, mas não se deram conta, até que veio o juízo. Sabe o que muitas vezes acontece? É exatamente isso, irmão. Irmão, o papel do mundo é embriagar, o papel do mundo é entorpecer, o papel do mundo não é ocultar o homem das suas verdadeiras necessidades. E sem perceber, irmão, os bastidores dessas escolhas, dessa vida de luxo, de luxúria, dos prazeres, irmão, está também, irmão, sendo negociado sua vida, está negociando sua alma. É isso que é mostrar na parábola. Isso quer mostrar, irmão, que a negociação da sua alma está sendo negociada através desses trâmites todos. Perceba, o rico depois que morreu, irmão, lá no inferno, aí ele quis negociar, mas já era tarde demais para ele. Nada substitui o poder da palavra. Foi a frase, né, irmão, que a preocupação do rico agora mandando que avisasse, né, seus irmãos, né, a sua casa paterna, porque tinha 5 irmãos. Aí Abraão falou umas frases muito interessantes. Nada substitui o poder da palavra. Lucas 16, 29 a 31. Abraão diz assim: então replicou: pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Moisés insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão ser persuadidos, irmão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, primeira coisa aqui, irmão, nada substitui o poder da palavra. As experiências não substituem o poder que a palavra exerce. Escuta bem, irmão. As experiências não substituem o poder que a palavra exerce. Perceba, Abraão foi enfático, que nenhum homem se dará por convencido pelas experiências dos outros. Você sabe que, olha, o rico tinha certeza, mas se o Senhor mandar Lázaro lá e lhe avisar: meus irmãos não vai vir para cá não. Não, se eles verem alguém ressuscitado, gente, eles vão. Meu irmão, escuta aqui, irmão. Abraão falou uma coisa muito forte, né, que é o próprio Jesus falando na parábola. Perceba aqui, irmão. Nada substitui o poder que a palavra exerce. Experiência, sim, uma experiência. O que ele falou aqui, olha bem. Abraão afirmou que mesmo que Lázaro ressuscitasse e falasse, né, explicando o inferno, assim mesmo eles não acreditariam. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Por favor, amado, ouça bem o que Jesus está afirmando nessa história. Ninguém é salvo por experiência, mas sim por obter fé ao ouvir o evangelho da fé. Irmão, isso aqui é uma coisa interessante. As experiências, elas apenas confirmam que a palavra de Deus é a verdade. Mas a fé salvadora vem de ouvir a palavra de Cristo. Escuta, irmão, as experiências apenas apontam para a necessidade que a gente tem de ouvir o evangelho. Temos de ouvir a palavra de Deus. Temos necessidade de ouvir, irmão, a respeito de Cristo. É isso que as experiências apontam. As experiências devem me levar, como a mulher do fluxo de sangue que ouviu da fama de Jesus, irmão, e levou ela até Jesus. As experiências dos outros, irmão, elas nos apontam a fonte. Elas nos apontam, irmão, o caminho certo. Elas nos apontam a verdade. Elas nos apontam, irmão, aonde está a fonte da vida. É só isso que as experiências fazem, irmão. Mas escuta, eu preciso ir até a fonte, eu preciso ouvir, eu preciso entender. É isso que Moisés, que na parábola Jesus falou, né? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Escuta, irmão, olha aqui, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. É com o coração que se crê, irmão, e com a boca se confessa. Irmão, nada pode mudar isso. Por isso, irmão, nós temos que entender exatamente essas verdades. Então, nada substitui a pregação do Evangelho. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e profeta. Ouçam, quando Jesus diz na história, eles têm Moisés e profeta, Jesus tem em mente, a pregação e o pregador. Ou seja, não tem como haver pregação se não houver quem pregue.
Romanos 10:13 a 15 assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, porém, invocarão aquele a quem não crê? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boa nova. Quão formosos, irmão, são os pés daquele que levam a mensagem da salvação, que deixam tudo para viver e manifestar a Cristo. Perceba o que Jesus está dizendo, irmão. Jesus falou aqui nessa parábola a necessidade de ouvir. As experiências apontam a verdade, as experiências apontam o caminho, as experiências apontam a fonte da vida. Agora a gente precisa ouvir a respeito da vida, a gente precisa ouvir a respeito da verdade, a gente precisa ouvir a respeito do caminho. E aí Jesus está dizendo, amém, irmão? É a necessidade de ouvir a pregação. Nada substitui o poder que a palavra exerce e nada substitui a pregação, nada substitui ouvir a pregação. É preciso ouvir, amém, irmão? Todo crente, irmão, deve falar do Evangelho. E não apenas falar, mas também deve ter um lugar formoso, segundo o Evangelho. Perceba, irmão, todos nós, uma vez salvos, nós somos enviados por Deus a pregar o Evangelho. É lógico que tem pessoas que tem que chamar de Deus, irmão, para falar ainda mais do Evangelho, para viver e manifestar isso. Mas, irmão, perceba a necessidade. Para nós encerrar nossa mensagem hoje, eu quero fazer 3 indagações, irmão. Primeiro, para cada crente. Jesus eu tenho chamado para pregar o Evangelho. Agora eu quero ser aplicativo agora. Para você que é crente, Jesus o tem chamado para pregar o Evangelho ao perdido, pois tudo que o perdido tem é você. E é que na parábola Jesus falou, eles têm Moisés e os profetas. Ouça, tudo que o perdido tem nesse mundo é você. Amém? É você crente, é você salvo. Tudo que ele tem é você. Amém? O seu papel é você falar. A salvação de cada perdido depende de ter alguém que pregue o Evangelho para ele. Ele precisa ouvir. Então pregue às pessoas de sua casa, pregue a seus amigos, pois muitas pessoas nunca virão à igreja. Então, irmão, você tem que ir até eles e pregar a mensagem da cruz. E alertar, irmão, cada um deles sobre a necessidade da sua alma. E qual destino terá depois da sua morte. Então a gente precisa pregar o Evangelho. Escuta, você que é crente, irmão, entenda uma coisa, tudo que o perdido tem é você. Às vezes, no nosso mundo cristão, nós não entendemos isso. Você foi salvo para pregar o Evangelho. Assim como um dia você esteve embriagado comigo, com o mundo entorpecido, não. E um dia a pregação do Evangelho acordou você. Agora você precisa ir lá, irmão, e acordar as pessoas que estão embriagadas, entorpecidas com o mundo, para que elas acordem. Amém? Essa é a mensagem que eu trago para você. A segunda indagação que eu quero fazer é para você que administra mal a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa para você. O mundo está aí apenas para o embriagar. Ludibriar, cegar da veemência da desordem. Perceba. Você que administra mal a sua vida, deixa eu te falar uma coisa para você. O mundo está aí apenas para isso. Esse é o papel do mundo. A alma é que está em jogo. E cabe a você escolher como você vai administrar a sua vida. Amém? Então, o papel do mundo é embriagar. Então, não se engane. Cabe você ouvir aqueles que Deus tem colocado na sua vida para lhe falar a respeito das coisas concernentes a Deus. E aqui vai também para cristão também. Aqui também vai para o salvo. Aí sim, aquele que está em pé, olha porque não cai. Então, você também tem que vigiar. Amém, irmão? Às vezes, a gente pode se enganar. A gente pode ouvir conselhos que façam apenas a gente viver por uma vida temporal. Fazer escolhas apenas para a vida temporal, para a vida dos prazeres. Perceba isso aí, então tome cuidado, mano. E outra coisa, esse é o papel do mundo. O papel do mundo é te mostrar a necessidade das coisas, a necessidade para a vida temporal. Esse é o papel do mundo, abrir teus olhos, tentar fazer você, irmão, olhar para essas necessidades, para você viver para isso. E não se engane, o diabo também tem muitos bons religiosos a seu serviço. Foi Jesus alertou lá dos religiosos, mano. Era religioso, não. Então, vigie isso aí. Vigie com o mundo. Ele embriaga, ele entorpece, enquanto ele negocia com a sua alma. Escuta, o mundo, ele embriaga, ele entorpece, enquanto negocia com a sua alma. E aqueles que o mundo entorpece, não, perceba o que eu quero falar aqui. Ele nunca mais deixa que esses acorde, até acertar demais. Como ele fez com o rico. Como fez com os contemporâneos de Noé.
que nem viram quando Noé entrou na arca. Percebam, qual que é o problema do mundo, irmão? O problema do mundo, irmão, é que uma vez que ele entorpece as pessoas e embriaga, ele não permite que a pessoa acorde. É isso que quer mostrar para você. O rico só acordou no inferno. Os contemporâneos de Noé, por 100 anos Noé pregou. Não viram quando Noé entrou na arca. Não viram. Quando eles acordaram com o dilúvio, a arca já estava fechada. Já não tinha mais como entrar mais. Pereceram todos. É assim como o mundo faz. Não brinque com o mundo. O mundo é expert. Ele enganou os contemporâneos de Noé e todo o povo de Sodoma e Gomorra. Embriagou na avareza, cegou na busca dos prazeres, casando e dando em casamento. Então vigie a quem você está ouvindo, para não se enganar. Irmão, às vezes o pessoal fala, não, mas olha, meu irmão, escuta, o mundo, escuta, irmão, o mundo é uma fonte de tentação. A primeira fonte é o diabo, a segunda fonte é o mundo, e a terceira fonte é a sua própria desejo, a sua própria carne. Então a gente não vigia essas coisas na nossa vida, irmão. Hoje estou falando uma palavra aqui para a gente acordar. Ela serve tanto para o incrédulo que precisa resolver a sua vida, amém? Que sem saber está sendo enganado, como muitas vezes o crente, irmão, se não tomar cuidado, você pode voltar a ser embriagado. Você pode voltar a ser entorpecido. Você pode, irmão, cair de laço. Se você pegar a história de Noé, irmão, os filhos de Deus, irmão, casaram com as filhas dos homens. Foi ali que as coisas aconteceram, irmão. Perceba, fez os homens voltarem para suas necessidades temporais. Meu irmão, a gente tem que acordar para essas coisas. Amém? Deixa eu falar aqui, irmão, casar é de Deus, mas colocar o casamento, irmão, como a coisa mais importante da sua vida e como a necessidade mais importante para essa vida temporal, irmão, está errado. Amém? Jesus deve ser mais importante na sua vida que você casar. Jesus deve ser mais importante, irmão, que a sua felicidade, que a sua saúde. Perceba o Lázaro, irmão. Lázaro vivia em chagas, todavia foi conduzido ao lar eterno. Olha que coisa interessante, irmão. Às vezes a gente fica muito preocupado, né? O mundo pode nos enganar. O mundo pode nos enganar a respeito do nosso sofrimento, como o mundo também pode enganar as pessoas a respeito das suas verdadeiras necessidades, irmão, e fazer que as pessoas vivam uma vida voltada para essas coisas. Então acorde, irmão, acorde enquanto é tempo. Essa é a palavra para você. E em terceiro lugar, onde sua alma vai passar a eternidade? Isso diz como o homem administra a vida hoje. Por quê? O descanso de sua alma é decidido em vida. É por isso que o mundo quer o embriagar. Perceba, apenas um descanso exigirá uma sobriedade do homem. O outro não. Perceba, irmão. Para você ir para o seio de Abraão, você precisa ser consciente. A outra não. O outro destino precisa ser sobriedade. É por isso que o mundo embriaga, é por isso que o mundo entorpece. A pessoa sem saber está indo para lá. Então, está sendo decidido em vida. Então, como eu administro minha vida, diz muito. Amém? Quem é de Deus administra sua vida, irmão, com sobriedade, com lucidez e com fidelidade. Administra bem a sua alma. Agora, irmão, aqueles que administram sua alma, sabe, na infidelidade, para as coisas erradas, amém? Para a vida temporal e passageira, irmão, está sendo enganado. Está vivendo fora da sobriedade. Olha aí o perigo da coisa. Aquele a qual o mundo embriagou, irmão, já negociou com a sua alma o inferno. Só não sabe disso. Perceba, o mundo negocia com o inferno, com o homem, sem que este saiba que está a negociar a sua alma. Perceba, quando o mundo consegue ter êxito e torna o homem avarento, faz viver o homem na vida temporal e o faz viver os prazeres sexuais, irmão, o mundo já negociou esta alma. Agora, o trabalho do mundo, irmão, só será nunca mais deixar que este acorde sua embriaguez, até que morra. Foi assim que o mundo negociou com o rico esta parábola e fez com os contemporâneos de Noé e de Ló. Irmão, depois que o mundo consegue embriagar uma pessoa, o mundo trabalha para não deixar mais que a pessoa acorde. A pessoa vive entorpecida, a pessoa vive, irmão, é acometida, irmão, de uma embriaguez que a pessoa não consegue acordar, não consegue perceber, irmão. E um dia ela só se dá conta quando vive. Perceba o rico. E quando morreu,
que foi sepultado, viveu no inferno. Perceba, não sabia nada das coisas espirituais. Não sabia nem que existia inferno. Se viu em chamas. Achou que alguém podia vir de lá do paraíso, do seio de Abraão, para tocar. Olha aí, olha a ignorância dele. Achou que tinha como sair do inferno. Achou que tinha como mandar alguém de volta à vida, irmão, para avisar seus irmãos. Ignorante, irmão. Sabe por que aconteceu isso com ele, irmão? Porque ele deixou de ser embriagado. Escuta aqui, irmão. O descanso de sua alma é decidido em vida. E é por isso que o mundo, irmão, quer embriagar. E a segunda coisa, Jesus passará a vida inteira de um homem a convidar a aceitar o descanso que ele tem a oferecer. Porque depois da morte, ele nada mais poderá fazer por isso. Outra coisa que eu quero falar para você. Jesus vai passar a vida inteira de um homem lhe convidando a aceitar o descanso que tem a oferecer. Porque depois de morto, ele nada mais poderá oferecer. O texto está em Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Jesus está nos convidando, homem, irmão, para achar descanso. Jesus quer aliviar o homem de todo o peso, de toda a condenação. Mas o homem precisa encontrar isso em Jesus. Jesus cerca, isso aqui é legal, mas Jesus cerca todo homem embriagado por este mundo com um crente, fazendo que o crente ore, jejue e pregue para este homem, na tentativa de acordar o homem do seu sono profundo, do sono desse mundo. Meu irmão, Jesus faz que você ore, você jejue, você pregue. Para quê, irmão? Na tentativa de acordar. Muitas pessoas nesse mundo estão embriagadas, estão entorpecidas, irmão, com a vida temporal, com a vida com esses prazeres, pensando que a vida se encerra na morte, irmão. Não percebendo, irmão, que a sua alma está em trâmite na negociação pelas suas próprias escolhas. Perceba como isso aqui é legal, como Deus tem trabalhado. É Jesus que põe um crente no trabalho de todo homem embriagado com este mundo. E coloca como vizinho, como amigo, para que de alguma forma possam acordar a tempo de ouvir a mensagem da cruz, para que então sejam salvos do inferno e do pecado que embriaga. Escuta, irmão. Qual é o trabalho de Jesus, irmão? Se o mundo tem um papel, Jesus também tem um papel. Jesus, irmão, vive a convidar todo homem a aceitar o seu convite. Como ele faz isso, irmão? Colocando um crente, irmão, para falar. Um crente junto no trabalho, um crente como vizinho, um crente como amigo. Para quê? Para que de alguma forma, irmão, o crente, né, de alguma forma Jesus possa acordar essa pessoa. É Jesus, irmão, através daquele crente lá no trabalho, aquele crente lá no vizinho, irmão. Sabe, irmão, ele está tentando acordar você. Jesus está tentando te acordar, irmão, do sono, da embriaguez, para que você num dia caia, irmão, em si, esteja como rico lá no inferno e diz: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Escuta, irmão, o sono no mundo, a vida desse mundo é para embriagar as pessoas na vida errada, nas coisas erradas. Então pense nisso. Todo pecador é um homem embriagado pelo mundo e necessita que alguém o acorde a tempo de ser salvo. Escuta, toda pessoa que vive da vida temporal, que administra mal a sua vida, que faça escolhas erradas, que age na infidelidade, que vem consequências na sua vida, irmão, para fazer cair em si. Mas ao invés de arrepender, mudar de vida, só faz plano para essa vida, irmão, você está embriagado. Se tiver alguém que acorde você, Jesus quer acordar você. E a mensagem nossa hoje é: acorde. A palavra de Jesus para você é hoje: acorde, acorde. Este é o grito do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus está tentando te acordar, fazer que você desperte a tempo, irmão. A parábola que Jesus mostrou ali, irmão, é que o homem que administra mal a sua vida, irmão, sem saber, está negociando o trâmite da sua alma, está negociando, irmão, aonde vai passar a sua eternidade. Por isso, hoje eu quero dizer uma palavra para você, irmão. Você precisa acordar. Acorde, irmão. Acorde enquanto é tempo, acorde enquanto você pode. Existe um bem muito precioso chamado alma, chamado sua vida, e ela está sendo negociada. Enquanto você se embriaga, é o mundo que faz você embriagar, é o mundo que faz para você ficar embriagado com os desejos, é o mundo que quer embriagar você, irmão, com a vida de avareza, irmão, para que você viva sem perceber que há algo mais importante que a sua vida, que é a vida espiritual, e essa vida é iminente.
Porque escuta uma coisa, não, você não sabe, a morte muitas vezes não vai dar vista, nem sempre vai dar sinais. E a gente precisa viver preparado, acordado pelo Evangelho de Cristo. Eu quero orar com você hoje. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, hoje uma palavra, Senhor Deus, que é para mexer com o nosso coração, Pai. Fazer nós despertarmos, Senhor Deus, para as verdadeiras realidades, Pai. Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor venha despertar a igreja nesses dias, venha despertar, ó Deus, cada pessoa, papai, despertar os crentes, Senhor Deus, ó Pai, a pregar o Evangelho, a falar do Evangelho, a orar, a jejuar, ó Deus, ó Pai, para que de alguma forma possamos acordar aqueles que estão embriagados com esse mundo, embriagados, Senhor Deus, pelas coisas, Senhor Deus, vivendo uma vida, Pai, voltada apenas para os prazeres, para as conquistas, ó Deus, para a realidade temporal, ó Deus, ó Pai, talvez, ó Pai, tenha alguma pessoa que está me ouvindo essa palavra hoje, Senhor Deus, e está, Senhor Deus, sofrendo, está agora, Senhor, passando por necessidade, Senhor, ó Deus, e o mundo, Senhor, está tendo, ó Pai, uma oportunidade, Senhor, de entorpecer, de embriagar, de mostrar para ele, Senhor Deus, ó Pai, o que ele deve buscar, para o que deve direcionar a sua vida, Senhor. Às vezes, Senhor, como aquele homem que administrou mal a sua vida, Senhor, ó Deus, e quem administra mal a sua vida dá errado, Senhor. Mas diante da oportunidade de se arrepender, ó Pai, só faz planos, Senhor Deus, para as coisas erradas. Sem saber estão, Senhor Deus, ó Pai, embriagados, Pai, entorpecidos com esse mundo, Senhor, não consegue, Senhor, acordar, não consegue ouvir o grito do Evangelho, Senhor, que possamos orar para jejuar, Senhor, para que esse espírito, ó Pai, para que esse espírito de embriaguez, Senhor Deus, faça as pessoas, ó Pai, caírem em si, se arrependam, Senhor, antes que sejam tarde demais para a sua vida, se arrependam, Senhor Deus, ó Pai, para que possam, Senhor, ainda assim salvar a sua alma, Pai, possam ouvir a tempo, Senhor Deus, o convite do Senhor, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, Senhor, ó Deus, para que possam ser salvos, Senhor, e possam ter uma vida como teve o Lázaro, Senhor, ó Deus, que uma vez morto, Senhor, foi conduzido, Senhor, pode transicionar, pode passar, pode, ó Pai, participar do processo da sua salvação, pode participar, ó Deus, do processo, Senhor, que o conduziu à eternidade, ao seio de Abraão, Senhor. Lázaro estava, Senhor, consciente, ó Deus, Lázaro tinha chagas, Lázaro tinha feridas, tinha uma vida de uma extrema pobreza, Senhor, mas, Senhor, ele encomendou a sua alma ao fiel pastor, ele encomendou a sua alma, Senhor, ó Deus, aquele homem, Senhor, desprezível, Senhor, que ninguém dava nada, Senhor, ó Deus, ó Pai, estava sóbrio, estava lúcido, ó Deus, enquanto tratava a sua alma, Senhor, o tratou bem, Senhor, ó Pai, porque podia ter uma vida sofrida nesta terra, Senhor, ó Deus, nessa vida temporal e passageira, Senhor, pode ter uma vida, Senhor, mas agora no seio de Abraão, ele era consolado, Senhor, pela vida a qual, na sua lucidez, ó Pai, se fez ouvir, ó Pai, o chamado do Evangelho, entendeu, se inscreveu, ó Pai, para a eternidade, Senhor, teve o seu nome arrolado no livro da vida, Senhor, aquele homem, Senhor, que ninguém dava nada, Senhor, fez a escolha certa, Senhor, ó Deus, por contrário, Senhor, o rico, Senhor, só se deu conta que havia sido enganado, só descobriu, ó Pai, que sua alma havia sido negociada, Pai. Só acordou quando era tarde demais do bem mais precioso, Senhor. Oh Pai, a igreja está aqui para isso, Senhor, que nós preguemos, ó Pai, o Teu Evangelho, ó Deus, que nós, ó Pai, sejamos despertados nesses dias, Pai, é um novo tempo, Senhor Deus, é um tempo da primícia, Senhor, de trazer novos frutos, significa novas vidas, a consciência, Senhor Deus, quer usar a nossa vida, o Senhor quer usar a sua igreja, Senhor, para trazer novos frutos, ó Pai, os frutos que o Senhor quer trazer são novas vidas sendo salvas, vidas novas para o Teu reino, Senhor, para um novo tempo, uma nova dispensação, para uma nova ação da Tua graça, Senhor, que como igreja nós nos acordemos também, ó Pai, se estivermos dormindo, Senhor Deus, ó Pai, voltado para a vida dos prazeres, para a edificação, para estas coisas, ó Pai, que acordemos a tempo de salvar a nossa casa, que acordemos a tempo de salvar nossa família, que acordemos a tempo, Senhor, de salvar nossos
nossos entes queridos, Senhor, ó Deus, porque, ó Pai, o mundo embriaga, o mundo, Senhor Deus, oculta, Senhor, a verdadeira necessidade das pessoas, ó Pai. E elas vivem entorpecidas, Senhor. Que sejamos a voz de Cristo, que sejamos a voz do Evangelho, que sejamos, ó Pai, a insistência de um Cristo, Pai, que ama o pecador, que sejamos, ó Pai, a voz clamante, Senhor, ó Deus, a acordar, a despertar as pessoas, ó Pai, a incomodar, ó Pai, aquele que está embriagado, entorpecido com esse mundo, Senhor, para que acorde, Senhor, a tempo, Senhor. De que o mundo, Senhor, não tenha vantagem sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. E possam, Senhor Deus, acordar a tempo de poder escrever a sua vida no livro da vida, Senhor. A que não seja tarde demais, Pai. Senhor, desperta, meu irmão que está ouvindo esta palavra, desperta seu coração, desperta tu que dormes, desperta, igreja, é tempo de você acordar, para que você possa ver que os perdidos, as pessoas estão perecendo, embriagada com esse mundo, o mundo está fazendo o seu papel, está embriagando, entorpecendo as pessoas, ocultando as pessoas da verdadeira necessidade, e nós como igreja, como servos do Evangelho, como servos de Cristo, que sejamos a voz de Cristo, que sejamos os pés daqueles que anunciam as boas novas, que levam a palavra do acorde, desperta, para que aquilo que eles estão vivendo sejam cortados laços, que amarra, que tranca, que prende essas almas, ó Pai, destinando elas para o rol do inferno, Senhor, porque, ó Deus, estão embriagadas com pecado, embriagadas com prazer, embriagadas com a luxúria desta vida, Senhor, que os tem cegado, tem nos enganado, Senhor, do seu verdadeiro propósito, Pai. Senhor, que sejamos uma igreja, ó Deus, que ora, uma igreja que clama, uma igreja, Senhor, que fala o Evangelho. Senhor Deus, que possamos, ó Pai, salvar nossos queridos, amados, ó Deus, que possamos cumprir o nosso fiel trabalho, Senhor, como evangelista, ó Deus, que fala da palavra, que anuncia a mensagem da cruz. Amém, amados? Quero encerrar hoje, mas eu quero dizer essa palavra para você. Quero que você acorde. Não é por acaso que você está no lugar onde Deus te colocou. A não ser que você tenha saído do propósito de Deus. A não ser que você está no lugar que Deus não te mandou estar. Mas se você está no lugar errado, é porque de alguma forma você também está embriagado. Você está embriagado. E é hora de você também voltar. Voltar ao propósito de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que está em pé é para vigiar. Então, meu irmão, o mundo está aí. O mundo está aí para embriagar, o mundo está aí para entorpecer, o mundo está aí para ocultar. Cabe a você, salvo, viver alerta, esperto. Não brinque com o mundo. O mundo enganou o rico. O mundo enganou Noé. Enganou os contemporâneos de Noé. O mundo teve êxito em Sodoma e teve êxito em Gomorra. Os homens não perceberam e pagaram com a vida e acordaram tarde demais. Tem gente acordando tarde demais, mano. Negociando sua alma, vivendo uma vida para os prazeres. Lucas 16 fala daquele que administra a sua vida. Como é que você tem administrado sua alma? Como é que você tem barganhado com o seu bem mais precioso? Jesus te convida. Jesus te convida a ouvir Ele. Jesus te convida a aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, e você vai achar descanso. Jesus tem ensinos que vai fazer você e sua alma descansar. Você pode querer as coisas, mas do jeito de Deus. O seu jeito é barganhar a alma, é barganhar, sem saber as pessoas que estão lá negociando. Por isso acorde, igreja. Acorde para guardar a sua vida, acorde para pregar o Evangelho, acorde para salvar seus entes queridos, acorde, a mensagem é acorde. Este é o grito do Evangelho de Cristo. Aquele que está acordado com Cristo está fazendo o mesmo grito, convidando as pessoas, está lutando para despertar as pessoas da sua embriaguez, porque o mundo não apenas embriaga, o mundo deixa as pessoas dormindo até que seja tarde. Por isso, levanta,
Levanta, igreja, e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta, levanta e faça o evangelho acontecer na sua vida. Amém? Tenha uma semana de paz. Que essa palavra incomode você, que essa palavra mexa com você, que essa palavra traga nova visão para o teu espírito, que essa palavra faça você acordar do seu papel como igreja e acordar para o grande valor da sua vida. Amém? Para o bem mais precioso que você tem, chamado alma. Amém? Que Deus te dê paz, uma semana abençoada para você em nome de Jesus. Amém?